Bom dia, gente! Hoje nós vamos apresentar o nosso documentário sobre o Fordismo e eu vou começar falando um pouco sobre o conceito dele. Bom, o Fordismo foi um termo criado por Henry Ford em 1914 e é considerado um sistema de produção em massa e gestão idealizado pelo empresário estadunidense Henry Ford em 1913, que é autor do livro Minha Filosofia em Indústria e fundador da indústria Ford Motor Company em Highland Park, em Detroit. Esse modelo revolucionou a indústria automobilística a partir de janeiro de 1914, quando Ford introduziu a primeira linha de montagem automatizada. Ele seguiu à risca os princípios de padronização e simplificação de Frederick Taylor e desenvolveu outras técnicas avançadas para a época. Suas fábricas eram totalmente verticalizadas. Ele possuía desde a fábrica de vidros, a plantação de seringueiras até a siderúrgica. De fato, Ford criou o mercado de massa para os automóveis. Sua obsessão era tornar o automóvel tão barato que todos poderiam comprá-lo. Bem, depois de falarmos um breve resumo sobre o Fordismo, agora nós vamos tratar do assunto com o próprio criador do sistema, Henry Ford, e ele vai nos falar um pouco sobre as características do sistema. Uma das principais características do Fordismo foi o aperfeiçoamento de máquinas, nas quais os veículos eram montados por esteiras volantes nas quais chegavam até os trabalhadores. E eles não precisavam fazer movimentos inúteis. As máquinas levavam as peças até eles, nas quais eles não precisavam se especializar em outras áreas. Bom, o método de produção ele exigia investir em grandes desenvolvimentos. Quais eram esses investimentos? Bom, ele exigia vultuosos investimentos em máquinas e também no conserto delas. Mesmo assim, ela nos deu grandes vitórias, porque nós conseguimos produzir mais de 2 milhões de carros em 1920 e com isso deu um novo modelo chamado o modelo Ford T, mais conhecido no Brasil como o modelo Bigode. Bom, essa foi a entrevista com o criador do sistema Fordismo, Henry Ford, e agora eu vou passar a palavra para os nossos historiadores Davi e Cauane, que vão falar um pouco mais sobre esse modelo Fordismo. Juntamente com o sucesso de vendas do modelo T e do Fordismo, criou-se o chamado ciclo da prosperidade, que mudou a economia dos Estados Unidos e das pessoas que moravam lá. Muitos outros setores, como o textil, siderúrgico e entre outros, foram afetados diretamente e indiretamente pelo aumento das grandes indústrias automobilísticas, que tiveram um crescimento substancial. Mais rodovias foram construídas, facilitando a locomoção dos habitantes e trazendo mais comércios para a cidade. O Fordismo trata-se de uma forma de racionalização da produção capitalista baseada em inovações técnicas e organizacionais que se articulam tendo em vista, de um lado, a produção em massa e do outro, o consumo em massa. Ou seja, esse conjunto de mudanças nos processos de trabalho, semi-automatização e linhas de montagem é intimamente vinculado às novas formas de consumo social. A partir da década de 1970, o Fordismo entrou em declínio. A General Motors ela flexibilizou a produção em massa e seu modelo de gestão. Ela lançou diversos modelos de veículos, diversas cores e adotou um sistema de gestão profissionalizado baseado no colegiado. E com isso, a GM ela ultrapassou a Ford e se torna a maior montadora do mundo. Na década de 1970, após o choque de petróleo e a entrada de competidores japoneses no mercado automobilístico, o Fordismo e a produção em massa entraram em crise e começaram gradativamente, sendo substituído pela produção enxuta, modelo de produção baseado no sistema Toyota de produção ou Toyotismo. Em 1955, o tema Fordismo foi abordado pelos universitários pós-marxistas que estudaram a teoria de regulação. Michel Aglietta comparou o Fordismo com a teoria de regulação e o consumo capitalista. Ele tentou ajudar na economia dos Estados Unidos, só que sua tentativa falhou porque o nível de produção aumentou e o de consumo diminuiu. Na perspectiva da após a Segunda Guerra Mundial, o Fordismo apresentou uma
um sistema de exploração de mão de obra, com poucos direitos trabalhistas. O Fordismo livrou temporariamente a taxa de lucro. Mediante a esse processo, a quantidade de trabalho humana declinou, envolvida no processo de produção.